Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Condado do Medo. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Azevedo e venho narrar para vocês uma nova história todos os dias. Então, bem-vindo ao canal. Então, solta a vinheta. Bem, o nome da história de hoje se chama A Lenda da Mula com Cabeça de Fogo. Então, vamos à lenda. Era uma pacata cidade do interior, cercada por densas florestas e lendas antigas. Havia uma história sombria que arrepiava os moradores, a lenda da mula sem cabeça. Diziam que a mula era o resultado de uma maldição lançada sobre uma mulher que cometera atos horrendos em vida. Agora, condenada a vagar eternamente, a mula sem cabeça emergia das sombras da noite, com seus relinchos argorentos e o fogo crepitante em seu pescoço decepado. A lenda dizia que a mula possuía uma força sobrenatural, uma sede insaciável por vingança. Ela percorria as estradas escuras da cidade, em busca daqueles que haviam condenado a sua existência eterna. Seu galope era ensurdecedor, enquanto o fogo ardente em sua cabeça iluminava a escuridão da noite. Os moradores viviam aterrorizados, evitando sair após o pôr do sol. Contavam histórias de encontros com a mula, descrevendo sua aparição grotesca e sua árvore maligna. Diziam que ao cruzar com ela, podia-se ouvir os lamentos angustiantes da mula amaldiçoada ecoando pelo ar. Certa noite, um grupo de jovens destemidos decidiu testar sua coragem e desvendar o mistério por trás da mula sem cabeça, a tal mula com cabeça de fogo. Munidos de lanterna e câmeras, aventuraram-se pela floresta, seguindo os relatos sobre o paradeiro da criatura assustadora. Enquanto caminhavam pelo bosque sombrio, o vento sussurrava entre as árvores e os galhos rangiam como ossos quebrados. A ansiedade crescia à medida que se aproximavam do local onde se acreditava que a mula costumava aparecer. Então, repentinamente, ouviram um relincho ensurdecedor vindo de algum lugar à frente. Uma figura sinistra emergiu das sombras. Era a mula sem cabeça, com olhos vazios e um fogo ardente em seu pescoço decepado. Um grupo ficou paralisado de terror, incapaz de se mover ou fugir da visão aterradora diante deles. A mula avançou em direção aos jovens, galopando furiosamente. O calor do fogo queimava suas peles e o som dos seus cascos ecoava como trovões da noite. Desesperados, os jovens finalmente encontraram força para fugir. Correram, sem olhar para trás, sentindo o hálito ardente da mula em seus calcanhares. Por um milagre, conseguiram escapar da terrível criatura. Abalados e ofegantes, prometeram nunca mais desafiar os limites da lenda da mula sem cabeça. Desde então, a história se espalhou ainda mais pela cidade, tornando-se um aviso para todos aqueles que ousaram desrespeitar as antigas maldições e perturbar os desavisados. Apesar de terem escapado da mula sem cabeça, os jovens não conseguiram se livrar do terror que ela havia estilaçado em seus corações. A experiência assombrosa em pesadelos os faziam questionar a realidade ao seu redor. Os jovens começaram a notar estranhas ocorrências na cidade. Relatos de avistamento da mula multiplicaram-se e algumas pessoas afirmaram terem sido perseguidas por ela. O clima na cidade tornou-se opressivo, com uma atmosfera carregada de medo e desconfiança. Conforme a tensão aumentava, a lenda da mula sem cabeça tomou vida própria. As pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, deixando para trás apenas rumores e suspeitas. A cidade mergulhou em um estado de paranoia coletiva, incapaz de escapar do terror que se enraizava a cada dia. Ninguém sabia ao certo quem estava por trás desses eventos macabros. Alguns acreditavam que a mula era uma manifestação sobrenatural da própria maldade da cidade, enquanto outros suspeitavam de uma figura obscura que manipulava as sombras. O medo era palpável. Cada passo dado na cidade era acompanhado de cautela e desconfiança. Até que um dia, o mistério chegou a um ponto culminante. Os cidadãos, unidos pelo medo comum, se reuniram na praça central da cidade para buscar respostas. Estavam decididos a enfrentar a ameaça que os atormentava, mesmo sem saber o que realmente enfrentavam. Enquanto discutiam planos e compartilhavam teorias, um silêncio repentino caiu sobre a multidão. Todos se viram em direção a um vulto sombrio que emergiu das sombras. Era uma criatura animalesca, cujos olhos brilhavam como uma sinistra luz vermelha que emergia de dentro de uma chama. A figura ergueu as patas
lentamente, expondo a mula com uma chama de fogo no lugar de sua cabeça. Um murmúrio de choque e dúvida se espalharam pela multidão. Se que alguém pudesse reagir, a figura desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. A cidade foi deixada em um estado de perplexidade, sem saber quem era o responsável por orquestrar o caos e a lenda que os haviam consumido. A mula sem cabeça, com cabeça de fogo, tornou-se parte da história obscura da cidade, um mistério que nunca foi totalmente resolvido. A cidade permaneceu em alerta constante, temendo o retorno da mula ou de qualquer outro terror que pudesse surgir das profundezas das lendas sombrias. O medo se tornou uma parte indissociável da vida da cidade, uma lembrança constante de que alguns segredos nunca podem ser desvendados. Então é isso, meus amigos, ficamos por aqui. Se você também gostou dessa história e chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as próximas histórias em primeira mão. E caso você também queira ver sua história sendo narrada aqui no canal, entre em contato com nossas redes sociais, que em breve ela será narrada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.